Boa noite, eu sou a Ana Rita, eu vou mediar a live de direção de arte do Marcos Carvalheiro. Ele é diretor de arte formado em arquitetura, ele tem uma trajetória bem interessante, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, que ele passou por várias etapas até chegar em direção de arte, eu vi também que cenografia, então aqui está o Marcos, apresentado, com você, Marcos. Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Instituto de Cinema, pelo convite. Como a Ana Rita falou, eu tenho a formação de arquiteto, sou arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura da USP, e eu iniciei trabalhando com cenografia mesmo, cenografia de eventos e cenografia de teatro. E no início, já durante o curso de arquitetura, eu comecei a trabalhar em curta-metragem dos alunos da ECA. Foi minha entrada no cinema, foi através do teatro e do curta-metragem. Eu era do grupo de teatro da FAO, e a gente já fazia, como todo grupo de teatro, né, amador, fazia os cenários e construía, e fazia tudo do grupo. E aí comecei a ser chamado conhecer gente que cursava cinema, e comecei a trabalhar nos curta-metragens. Daí comecei a trabalhar também com cenografia de eventos, né, uma coisa mais específica, voltada para construção E aí eu trabalhei também, tive um percurso grande, até grandes eventos, como Mostra Brasil 500 na Bienal, com a Bia Lessa, fiz o Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Hannover, também, que foi um pavilhão totalmente cenográfico e coisa toda artesanal. Então, nesse mundo de eventos e exposições, eu também tive uma carreira aí. Depois eu comecei a me dedicar mais, acabei indo mais para o cinema, quando eu comecei a fazer longa-metragem, e cenários de TV também. Esse início na ECA acabou sendo uma porta, né, porque durante o momento que eu estava na faculdade, década de 80, começo de 90, iniciou a MTV no Brasil, e praticamente toda a turma da ECA e da FAAP naquela época foram trabalhar na MTV. Então, eu comecei a fazer cenários de TV também, foi uma porta de entrada, né, para essa parte. E sempre eu tive uma relação com a arquitetura, com a construção, trabalhei em escritório de arquitetura, então eu sempre fui voltado para essa questão da formação, da construção do espaço, né? Eu fiz curso de desenho arquitetônico e trabalhei em escritório de arquitetura em Ribeirão Preto. Eu nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Trabalhei em escritório fazendo maquete mesmo antes de entrar na faculdade. Então, eu sempre tive uma relação com construção, né, que acabou me levando para cenografia e depois para cinema e séries, tudo. Marcos, a gente sabe que a entrada no cinema muitas vezes é difícil. A gente tem que... Ou a gente já conhece algum diretor que a gente tem uma empatia, ou já conhece da faculdade. Como que foi essa tua entrada para filme de longa-metragem e série? Você fez assistência ou você já começou com algum diretor fazendo algum projeto? Como diretor de arte?
Eu comecei, né, como eu trabalhava, né, comecei com os curtas-metragens, que eu sempre eram coisas pequenas, então eu acabava sendo responsável pela direção de arte. Apesar de, né, um curta-metragem, a gente acaba fazendo tudo meio junto, todo mundo, é um exercício, né, como no grupo de teatro, mas no curta-metragem eu acabava assumindo, né, a responsabilidade, assinando a direção de arte, mas eu trabalhei também com outros diretores de arte com os quais, né, que acabou sendo uma escola, porque, né, não tem uma formação, né, no Brasil, não existe, né, escolas, né, já formatadas há bastante tempo, que, né, a gente está, né, todo mundo, né, começando nesse processo agora, apesar de já ter um audiovisual, né, já tem uma história grande no Brasil, mas nessa parte, por exemplo, para a direção de arte especificamente, nas faculdades de cinema aqui no Brasil, uma matéria, às vezes, né, um semestre, é bem, né, uma coisa que é bem superficial, né? Não chega a formar ninguém propriamente dito, né? Então, a minha entrada acabou sendo com, né, eu aprendendo, meio me arriscando e fazendo sozinho, aprendendo com erros e acertos, e também com os diretores de arte que eu trabalhei. Eu trabalhei muitos anos com o Ucho Carvalho, que também é arquiteto, também da FAUSP, e trabalhou no escritório da Lina Bobardi, tem uma carreira assim bem interessante, mas ele depois foi para a direção de arte, para cenografia, e também com ele eu fiz muita coisa em televisão, na TV Bandeirantes, uma época a gente fez toda, até a cobertura de entrada da TV Bandeirantes eu que desenhei, né, na época. Então a gente desenhava tudo lá. Então era uma coisa meio misto entre arquitetura e cenografia, mas a expertise de arquitetura, né, acontecia, fazia uma reunião, a gente fez junto o canal Band News, de notícia da Band, acho que foi o cenário mais longevo do Brasil, pelo menos que eu lembro. A gente desenhou em 2000, ele ficou até acho que 2019, o ano passado, só que mudou. Mas era no corredor de entrada, no hall do elevador da Band, esse canal de notícias com vidro. Todo mundo que entra na Band passa pelo cenário, apresentador atrás do vidro, a câmera posicionada, é uma vitrine, né? É muito uma vitrine. Então, com o Ucho aprendi bastante, trabalhei bastante com a Bia Lessa também, que ela tem uma formação mais do teatro, mas muito visual, de curadoria, e então né, sempre montou coisas muito grandes e com apelo visual e conceitual muito forte, né? Como acabou sendo mais esses dois que eu trabalhei bastante. Com o Ucho eu trabalhei acho quase 10 anos no início como assistente, mas eu tive a sorte nesse caso, quando eu comecei, logo que eu comecei a trabalhar com o Ucho, ele começou a dirigir os filmes de publicidade. Então, eu já trabalhava com ele tinha ele confiava em mim, já conhecia, então ele fazia a direção e também a direção de arte, mas ele deixava muito na minha mão, né? Então ele confiava e eu fui aprendendo com ele toda vez. Então, muitos trabalhos eu tocava sozinho, mas Foi ele natural da era sua relação com ele. só que eu tinha esse respaldo que qualquer dúvida, qualquer problema, eu falava com ele, e tinha alguém por trás garantindo, né, qualquer dúvida que isso eu não sei fazer, isso eu nunca fiz, isso como faz isso, né, ele já tinha uma experiência bastante grande. Então acabei entrando.
falar. Não, fala, pode falar. Não, e quando eu iniciar, né, desse momento, né, eu sempre fiz direção de arte dos curtas, como eu falei, coisas menores, mas o momento, né, de começar a fazer sozinho tem muito a ver também com clipe, direção de arte de clipe, porque aí algum diretor que eu já conhecia, que já tinha trabalhado como assistente, eu conhecia, eu falava, tem um clipe para fazer, e o clipe sempre ele tem um papel, acho que bem importante no nosso história do audiovisual, né, recente de inclusão, né, assim, de fazer as pessoas, né, entrarem de alguma forma e tá ali, eu quero ajudar, ou vem alguém que, eu estou fazendo um clipe de alguém, eu queria fazer, eu sou amigo alguém da banda que conhece, uma banda de rap, tem uma amiga, tem um amigo que aí vai lá para o set, vai ajudar e conhece as pessoas, ou às vezes é figurante, tem gente que trabalhou comigo que é figurante no clipe e se interessou, via, perguntando, interessando, falava, eu queria trabalhar com isso, dá o telefone, né? Próximo projeto chama, acabou trabalhando. Então, o clipe tem um papel assim, bem importante, né? E para mim, como diretor de arte, começar a assinar, aí tinha o prêmio da MTV, o VMB, que todo ano premiava, eu fui indicado, então tinha essa coisa de premiação, indicação, era uma porta de ficar conhecido, né? É uma janela, né? Você vai sendo conhecido. Dessas todas as áreas que você trabalhou, que você tem, né? Você fez teatro, exposição, publicidade. Qual delas você acha que te dá mais liberdade de criação em termos de cenografia e direção de arte? Que é mais livre. O palco é uma coisa, né, que eu acho que é muito livre, né? Mas eu acabo exercendo isso dentro por exemplo, no Coisa Mais Linda na série, tinha palco, né? Tinha show, acaba tendo isso também. Muitos projetos que eu fiz na série, os experientes que eu fiz com o Fernando Meirelles, na O2, que era para a Globo, né? Tinha um episódio que é um grupo de musical, né? Os protagonistas eram sempre Sambista? os sambistas, então tinha vários palcos que tinha que criar, desde os palcos mais decadentes, o palco mais... Então, o palco tem uma liberdade bastante grande, né? Um projeto que eu lembro, assim, que eu gostei muito, que eu fiz um cenário para o Balé da Cidade, que estreou no Municipal, e depois rodou o mundo inteiro esse espetáculo. E tinha uma liberdade muito grande, mas também ele tinha uma regra, porque para viajar o mundo, eles não limitavam. Eles falavam, a gente tem esses cases desse tamanho X do Balé da Cidade que viajam com a gente. Se o cenário couber aqui, ele viaja. Se você pode fazer um outro cenário que não caiba aqui, não queremos cercear a sua liberdade, mas aí ele não vai viajar com... Pode ser que o espetáculo viaje sem cenário ou com alguma... Então tem uma liberdade bem grande de trabalhar com o conceito, e esse o cenário particularmente foi bem interessante, porque ele era um bailarino, os atores tinha peças do cenário que eles giravam juntos e mexiam, tinha umas linhas no cenário que mudavam o horizonte, que eram feitos de elástico pintados, e tinha linhas verticais e horizontais, com as linhas, os bailarinos também tinham um padedê, né, um solo, que era, na verdade, era um padedê com o cenário, era um solo de uma bailarina que ela interagia com o cenário, acabava virando um padedê, né? O cenário era um bailarino também. Então,
eu acho que o palco, acho que é o lugar assim que tem mais, dá mais liberdade, né, de criação de estética, criação. né? E voltando, a gente agora voltando para ficção e série, que eu vi que você fez a série, fez várias séries e longas. Como que é a relação, a tua relação da tua equipe com produção, direção, fotografia e som? A equipe da arte, qual é a relação com esses departamentos? Porque aí já é uma estrutura maior, né, a ficção. Você tem vários departamentos e várias pessoas, e você tem que interagir com eles. É, é, o cinema, né, a série, tem essa característica de ser um trabalho que é realmente coletivo e construído em conjunto, né? Então, e não é só você com a sua equipe, né, como você falou, você tem que construir junto e dividir com as outras equipes. Então, eu sempre procurei, né, tem desde a sala de arte, né, da gente criar uma sala, né, essa coisa da sala de arte que alguns colegas também têm, né, isso muito forte, né, de criar uma sala de arte aonde a gente vai expondo, montando, né, todo o conceito, tudo que a gente está pensando, a gente não só deixa no nosso computador, na tela, mas como põe na parede. Então faz pranchas para cada núcleo, para cada personagem, que tem a paleta de cores que a gente vai definindo para a série, as texturas, e vai ajudando todo mundo e acaba tornando, né, eu procuro pelo menos chamar e convidar as pessoas, os diretores, o diretor de fotografia e todo mundo da equipe acaba, né, porque fica uma sala, né, que é atrativa, é bonita, tem essa, né, mas mais do que isso, ela vai fazendo com que todo mundo que está vem entrando no projeto, passe lá, vem a produção, apresenta, essa fulana maquiadora está entrando, começando hoje, aqui é a nossa sala de arte, pode ver, todo mundo já entra, vê, nossa, já começa a entender, ver e saber, então é uma coisa muito viva, a relação junto com o departamento de figurino, né, no Coisa Mais Linda com a Verô, era assim, mais do que dia a dia, era hora a hora, né? Porque sempre, né, a gente ficava numa sala lá em cima, na base de produção, e elas ficavam numa sala lá embaixo, mas era um tal de subir e descer escada com um pedaço de tecido na mão, com a amostra, ela vinha com um pedaço, estou pensando em fazer isso, batia, então o cenário é essa amostra de tecido aqui, e aí a gente já tinha uma coisa de um abajur, com uma luz mais quentinha para colocar e apaga a luz do dia, põe perto da janela com a luz quentinha para entender como ia resultar, o brilho, vai ser o contraste, né, do figurino com o fundo que a gente está pensando. Nossa, mas apareceu, eu achei esse tecido que é maravilhoso para o figurino. Eu falava, então eu posso, nossa, realmente vai ficar muito melhor, né, com essa personagem, com o que a gente está querendo montar, então eu troco o meu fundo. Você já comprou? Não, ainda não gastei. Então tem essa relação, e com a fotografia também, os trabalhos com os parceiros, né, diretor de fotografia que são próximos, né, que já tem esse hábito de chegar e conversar, deixa eu ver, mesmo o diretor, né, o que vocês estão pensando para esse cenário, para essa locação, né? Para todo mundo entendendo, porque não adianta. Uma vez eu ouvi de um colega, um cenógrafo, falando,
Eu faço... vamos fazer, a gente faz, como sempre, a gente faz o mais bonito possível e depois o fotógrafo se vira para iluminar. Eu falei, não, opa, peraí, não é assim. Se não fizer junto, se não fizer em conjunto, se não pensar onde vai ter entrada de luz, por onde vai iluminar, por onde... Né, não adianta, o cinema, né, feito de... Só se vê, só imprime o que, o que está iluminado. O que não está iluminado não vai imprimir. Pode fazer a coisa mais linda do mundo. E se você não tiver como iluminar, ou você dá, não tem espaço, tem que iluminar o ator, que é o principal, que está na frente da câmera, e acaba que, né, por exposição, rateio, fica subexposto o cenário, o fundo, o ambiente que você criou, porque não teve possibilidade, né? Então tem muito, a gente já trabalha e junto com objetos e já colocando em quadro muitas, o que a gente chama das practical lights, as luzes práticas de cena, que são a arte que leva, mas a gente já dialoga com o diretor de fotografia, com o gaffer, chefe de elétrica, e a gente vai, eles colocam, você põe a lâmpada, não, deixa comigo que eu ponho a lâmpada, eu quero pôr LED, eu controlo no iPad, mas a gente já vai colocando, dando luz, deixando o cenário já com iluminado de uma certa forma, já mostrando uma intenção de luz né, que vai ser reforçada, ou às vezes ela mesma que já vai ser, muitas vezes acaba sendo a própria luz de cena, né? Então, e com o diretor também é uma relação com todos, né? Tem que ser assim, a gente começa a detalhar um cenário, mesmo que falo de cenário, mas pode ser, muitas vezes é uma locação, a gente faz, né, vai para uma locação, escolhe uma casa, um lugar para ir filmar e pode transformar ele inteiro, né? Então, com o diretor, o diretor está na paralela ensaiando com os atores, então ele precisa entender, às vezes a gente pega a planta, passa, vai alguém da arte no local onde eles estão ensaiando, desenha no chão com fita, porque tem um mise-en-scène, né, uma encenação, uma ação, né, com bastante movimentação que ele precisa para aquela cena, naquela locação, e ele precisa ensaiar, entender por onde entra, onde vai ser a porta. Mas eu estou ensaiando e não está funcionando, você já construiu, eu queria mudar a porta, se a entrada for por lá, né, a gente aí visita quando... Cada projeto tem uma característica, né? Mas os projetos grandes, assim, principalmente, a gente acaba, depois que starta, né, começa a filmar, é mais difícil da equipe, né, conseguir ter um dia para ir visitar, para ir... Então, a gente tem que preparar e dividir e tentar usar todas as ferramentas, né, que a gente tem na mão hoje em dia, com SketchUp, fazer maquete 3D, tentar mostrar o espaço com planta, com desenho, com layout, com referências, com as texturas, né? E vai conversar. Hoje nós vamos falar, vai com o diretor, a gente ainda não falou de tal cenário, hoje nós vamos falar do quê? Desse cenário, desse, daquele. Pega as pranchas, as referências, abre, mostra, né, um SketchUp com um 3D, a gente está pensando assim, aqui vamos colocar uma parede, mudar a porta de lugar, onde tem essa porta a gente vai fechar e colocar um móvel na frente, inverter a entrada e vai discutindo, porque é uma coisa que tem que funcionar para todo mundo, né? Se não funcionar para todo mundo, né, o trabalho como um todo não resulta, né, não imprime uma coisa, né, acaba não conseguindo contar a história que todo mundo estava querendo contar junto.
É muito difícil, a formação muito específica, muito particular, né? Porque tá todo mundo contando uma mesma história, cada um tem uma contribuição, cada um tem um modo de olhar diferente, né? E você vai vendo ali, né, na construção do dia a dia do filme, da série, você vai vendo, né, o olhar de todo mundo, a contribuição de todo mundo, e mesmo com o som direto, né? Com o som também tem uma relação. Às vezes o som vai visitar, entra num cenário, a gente fala, não, peraí, tudo que você está vendo aqui, não se assuste, não é, a gente vai ter um carpete inteiro no chão, em cima, né? Vai ter sido em todas as... tapete, tecido em todas as paredes, não é vivo assim como você está vendo aqui, não, né? Porque tem né? Todo Às mundo vezes tem a que estar... gente deixa passar, eles pedem, poderia ser alguma coisa para não reverberar tanto, o que a gente pode ter, quer dizer, acaba criando junto com o som determinadas circunstâncias, determinados objetos para não reverberar. É bem orgânico também com o som, embora não se fale muito isso. Então, às vezes a gente constrói um cenário enorme com um monte de coisas super, né? E a entrada não dá para aproveitar, tem uma escada e a escada faz muito barulho, é cenográfica, de madeira, está com pintura, e toda a ação que o diretor tinha pensado para fazer naquela escada, que seria importante já a discussão iniciar na escada para esquentar, não pode, não funciona porque, né, ela faz muito barulho, entrega que não é de mármore, né? É uma pintura e começa a não funcionar e nada dá certo se não for feito, né, pensando nisso. Por isso que esse exemplo que eu falei, não, a gente faz o mais bonito, né, como a gente sempre faz, e depois ele se vira. Não existe o depois, né? Essa é um aprendizado, né, muito importante na nossa área, né? Nunca existe o depois, né? Porque tem um dia para filmar aquela cena, é aquele dia, e depois a caravana vai embora, vai mudar de cidade até às vezes, né? Não vai filmar, não vai ter o depois, né? Tem que estar pensado, discutido, né, dividido com todo mundo, e nisso é super importante, né, ter uma equipe, né, a relação com o departamento, com o próprio departamento, ter uma equipe bem alinhada, né, montar uma equipe, né, procurar sempre montar uma equipe, né, delegar as funções para todo mundo, confiar e dividir, né? Tem sempre a questão, né, tem que saber dividir, né, se tem algum problema, se tem alguma questão, saber, né, colocar antes, né, para a gente poder solucionar tudo, a gente acaba conseguindo solucionar, mas tem que saber antes e confiar, né? Tem que sempre montar uma equipe que tem que e todo mundo tem que estar sabendo das coisas, né? E então isso acaba suprindo um pouco nessa questão de eu pelo menos gosto. Tem um monte de gente que trabalhou comigo, de assistente que já é diretor de arte hoje, trabalhando, fazendo projetos maravilhosos, que é um pouco da questão de se você faz questão com que todo mundo do departamento esteja sabendo do que está acontecendo, para todo mundo entender e estar fazendo o mesmo projeto, o mesmo filme, e vem cá, ó, isso aqui a gente está fazendo isso no texto, né? Você acaba suprindo um pouco essa questão da falta de escola, de formação, acaba, né, incluindo, né, às vezes um estagiário, alguém, né, aprendiz que entrou, está na série, né, você
mas fica lá na base. Não, começou a filmar, tem que poder ir para o estúdio para ver, entender tudo que a gente estava pensando lá, estava projetando, que estava discutindo, que a gente conversou, como é o set, como é a dinâmica do set, como funciona, né? Para poder, né, e adquirindo conhecimento, e quando for fazer um novo projeto, já ter outras dimensões, né, no pensar, né, o cenário, pensar o ambiente, e entender todas as dificuldades, né, que tem cada equipe de produção de objetos, né, por exemplo, né, que a gente tem que estar... aqui no Brasil a gente não tem as prop houses grandes, né, que todo mundo vai lá, como nos lugares da grande indústria do cinema, né, em Londres, Los Angeles, Nova York. Aqui a gente trabalha muito colocando nas lojas, os fornecedores são lojas, então tem um móvel que a gente escolhe, vai muito no dia a dia, no dia de montar o cenário, a loja vendeu o móvel era icônico da primeira temporada, e na segunda ele não tem, foi vendido, não, ele tem, tá legal, confirmado, aí a dia muda a ordem de filmagem, aí ele já tem que ir para a loja em outra cidade, né? Então, a gente tem esse trabalho que é muito também do dia a dia, né, de ir trocando tanto trocando informação. Nesse sentido, é um trabalho de muita criatividade também, porque às vezes uma coisa não dá certo e você vai filmar dali a 2 dias e você tem que resolver, porque essa seria a função da arte, resolver alguma coisa que não deu certo, né? Então, um objeto, uma mesa, até uma locação que caiu, e a gente tem que resolver para filmar. Então, eu também coloco criatividade aí. Né? Não, tem que ser e tem que estar aberto para dar solução. Chegou na hora cena de um quarto de hospital de época. Nossa, não tem um crucifixo na parede, todo hospital, esse hospital, cara de hospital, Santa Casa de Misericórdia, não tem, como dá, corre aqui, pega ali, contra-rega, recorta um negócio, tira põe um brilho, um negócio dourado da caixinha de maquiagem da cômoda do outro cenário, tira, põe lá, né? Tem que dar um jeito, né? Sempre tem, né, essas questões que aparecem, um sofá que... o sofá foi vendido. Então acha outro. Aí não acha, não. Achou uma estrutura, mas precisa mandar fazer o sofá. Tá bom, aí escolhe o tecido. Faz o sofá... Chega na véspera da filmagem, o sofá tá pronto, chegou lá e coloca no cenário. Nossa, não ficou bom. O tecido é meio duro, não é... Nossa, o sofá perdeu, não perdeu o desenho. Não. E aí, o que faz, né? Tem que achar outro, né? Alguma coisa, né, que dar um jeito e procurar alguma solução que se encaixe dentro de toda aquela estética, o visual que a gente está, né, imprimindo para aquela cena, né? Levando para aquele filme. Eu sempre digo que a responsabilidade da arte é muito grande porque ela transforma o roteiro, a dramaturgia, em universos concretos para serem filmados. Mas ela está sempre baseada na dramaturgia. Só que no roteiro não está escrito, né? Isso, né? Está escrito, né? A Ana Rita falou uma coisa, e o Marcos falou outra, e no máximo não fala nem que pegou a xícara e deu um gole. Isso. Ou se fala que pegou a xícara e deu um gole, que xícara é essa? Como esse... acaba sendo mais do que
construir uma imagem, né? A gente constrói um imaginário, né? Porque no caso pegar um exemplo da rádio do Coisa Mais Linda. A Tereza sai de uma redação de uma revista que foi mandada embora, sei lá, saiu, vai trabalhar numa rádio. A Tereza, aquela personagem, ela vai trabalhar num lugar que ela tinha deixado de estar, vou escrever um livro e fica com o marido, mas em casa para ajudar, cuidar da filha. E, aí tem que ser uma coisa, aparece esse convite para ir trabalhar numa rádio, ela vai trabalhar num lugar que tem que vestir aquela Tereza, né? Aquela personagem que já é uma... Né? E é uma rádio, só que é uma rádio no Rio de Janeiro, na virada dos 50 para os 60, que, se ela na virada dos 50 para os 60, é uma rádio da primeira metade do século passado, né? Que foi construída, né? E que está lá e perdura, só que, como essa rádio, então ela acaba sendo... tem que construir uma coisa que é uma mistura no imaginário das pessoas do que seria a Rádio Nacional. Todo mundo tem o edifício da Rádio Nacional, mas dentro como era, não, tem o auditório, mas aí tem o estúdio, e a redação, como era a redação. Então a gente vai fazendo uma mistura do imaginário das redações de jornais da metade do século passado, com os estúdios de gravação, que são mais iconográficos, dos estúdios que existem, né, que a gente já visitou e conhece em São Paulo, que existem, com os estúdios que a gente tem fotos, muitas da Abbey Road, dos Beatles gravando os Rolling Stones. Vai virando uma coisa que vai misturando o imaginário, todo mundo. Chega uma hora que, com uma recepção, ela chega num lugar, ela tem que chegar num lugar e, né, querer trabalhar, né? E querer mudar a vida dela e querer... Né? Então, um prédio, edifício modernista, que tem um espaço, tem uma coisa generosa, então vai caminhando, né? Acha uma locação que vai fazer uma intervenção, que tem grande janela, uma entrada de luz grande, vai, né, construindo essa... E mas na verdade não é uma rádio que existe, que existiu, mas hoje todo mundo que assiste fala, não, tem certeza, né? A rádio naquela época era uma rádio, era assim. E isso tudo que a gente vai criando e imaginando tem que passar para o diretor de fotografia, quer dizer, eles têm que visualizar isso. A gente visualiza, mas precisa colocar isso para eles visualizarem. Tinha muita ação, nessa rádio, por exemplo, tinha muita ação, acontecia, ela se trancava, ela entrava, ela corria, fazia, dormia na rádio, acordava lá, então tudo, né, tinha... E a gente deu uma solução, né, de ter uma... Nossa, a equipe... Vou falando assim, vou lembrando, né, das soluções de toda a nossa... Tinha uma equipe realmente de ouro nessa série, porque, né, todo mundo colaborou muito, né, né, e por exemplo, né, tem uma janela de dentro do estúdio, que acontecia muita coisa dentro do estúdio, né, gravando, e coisas acontecendo fora, e a redação. Aí a gente optou por uma janela baixa, que ela é meio um banco, né, que ela vê de dentro do estúdio, de dentro da redação, dá para ver uma emoldura, né, o estúdio, e dentro do estúdio vê a redação, e a relação com ver o chefe dali, uma janelinha, que é outra janela, tá o chefe sempre observando, né, tem todas essas relações e possibilitar as posições de câmera, né, Isso que eu ia perguntar. Quando você cria, você e a equipe de arte criam tudo isso, você já cria
também sob a perspectiva da câmera, já imaginando possibilidades de profundidade ou de chapar conforme necessidade do roteiro, nesse sentido, já visualizando isso? Sim, sim. Não só da posição, né, mas de estar afinado junto com a fotografia, né, qual a linguagem de câmera que vai ter aquele filme, que vai ter aquela, né, naquela sequência, quais são né, as lentes que vai usar. Isso também é todo um conhecimento técnico, né, que a gente vai adquirindo, né, a falta de ter escola, às vezes, mas você vai aprendendo. Eu tive, né, eu estudei numa faculdade de arquitetura, que é a FAU USP, que é muito mais que uma faculdade de apenas arquitetura, né? Quando fala, é formação de arquiteto. Mas tem muita gente da área de cinema que cursou a FAU, porque a arquitetura, urbanismo, história da arte, história da arquitetura, tem programação visual, comunicação visual, desenho industrial, desenho do objeto, tinha um curso de fotografia, na minha época era o Cristiano Mascaro, diretor do departamento, tinha um laboratório de fotografia, tinha um laboratório de fotografia com várias cabines, e a gente podia, né, desenvolver projetos, revelar lá, ampliar na própria faculdade, discutir a comunicação visual, né? Hoje em dia, todos, né, está cada vez maior o departamento, né, de gráfica nas séries, nos filmes, tudo é muita produção gráfica, e a gente faz os rótulos, né, de época, o rótulo da bebida, do maço do cigarro, a capa do disco, o pôster da parede, o logotipo do bar, do festival, né, tudo passa. Então tem toda uma questão de pesquisa, né, gráfica, que também já tive nessa paisagismo. Na FAU também tem uma cadeira grande de paisagismo que, nossa, série, a gente às vezes entra numa locação 2 meses antes e faz um paisagismo, planta coisas, vem com uma equipe de jardinagem, monta e prepara um jardim. Um deixa o mato crescer porque é mais largado, o outro monta um canteiro, tem uma árvore, às vezes, que é importante, planta uma árvore que é importante para a cena e constrói, né? Então tem toda uma formação, né, que eu acho que vão dando ferramentas, né, para essa, né, atividade que é muito específica, né, de construir uma narrativa através da imagem, né, do visual. É um ofício, né? O diretor de arte, ele não tem que ser especializado em nada, mas ele tem que saber um pouco de tudo, ele tem que entender, ele tem que ter essa sensibilidade, porque, como você disse, é tudo que a gente vai mexendo, design gráfico, paisagismo, arquitetura, artes plásticas, né, até, sei lá, resistência dos materiais, tudo, é um pouco de tudo. E se você não sabe, você tem que procurar. Porque às vezes a gente acha que tem que saber tudo. Não tem que procurar, tem que ser curioso, né? Agora, deixa eu fazer outra pergunta engatando nisso. Como você acha que, com as novas mídias, como é para você isso? Primeiro com os efeitos especiais, né, que tem cada vez mais. Aqui no Brasil, não tanto quanto lá fora, mas tem muito, a gente já participa muito disso. E com os jogos. Quantos jogos começam a influenciar também essa questão da direção de arte? A gente usa, acho que poderia usar até mais, eu acho, né, os recursos de pós, numa série de época, né, como Coisa Mais Linda, a gente usa bastante, né, então, que também não é também uma coisa fácil e barata, porque é um custo alto mesmo de pós,
Então, a gente tem muito set extension, né? Que constrói uma parte e a outra recorta ou na mão, põe um fundo verde de recorte e aplica, ou faz, né, faz planos de estabelecimento, né, na coisa mais linda. A gente investiu no Copacabana Palace nessa segunda temporada, que tinha muita cena no Copacabana Palace, né, reconstruir a fachada como era na época, com a avenida mais curta, o calçadão menor, avenida simples, mais próxima do hotel, sem aqueles todos da entrada, as árvores estão toda a parte do terceiro andar para baixo, foi construída em pós, no plate da fachada. A gente fez isso nessa temporada, fez mais plates de edifícios, então aí tem uma conversa o exterior e o interior dos apartamentos, que ajuda, por um lado, né, apresenta o exterior e corta para dentro, tem algum elemento, um elemento vazado, um cobogó que ajuda, você já é transportado para aquela realidade. A gente fez várias cenas, a gente filma praticamente tudo em São Paulo, só filmou no Rio, né, o que não dava para filmar aqui, exteriores, fachadas, mas teve cenas com composições grandes. Por exemplo, a gente filmou a fachada do tribunal, do julgamento no Tribunal de São Paulo, na Praça da Sé, e valia metade do quadro, então eles entrando no tribunal, o carro parando, vinha um carro, passava e descortinava, o carro deles parava, eles desciam nessa metade do quadro, entravam, subiam as escadarias do tribunal, e a metade da direita do quadro, a gente alinhou, enquadrou pela guia, visitou, enquadrou pelo meio-fio, no centro do quadro, e do meio-fio para a direita era todo um plate no Rio de Janeiro, com montanhas ao fundo, com edifícios mais da época. Então tem composições grandes, né? A gente utiliza muito fundo verde nas janelas dos apartamentos, que a gente filmou em locação. Não, a maioria são locações em São Paulo, casas que a gente filma e usa, né, e coloca o mar ao fundo. Aí tem essa questão, né, do plate, né, de ter que ser feito antes, ou pelo menos entender que o sol está naquela altura, nunca vai estar, ele não se põe se ele estiver baixo a ponto de entrar na sala, ou é fim da tarde, né, ou é início da manhã, né, todas as fachadas de Copacabana não recebem sol durante muitas horas do dia, né, o início ou no fim da tarde. Então a gente vai, né, tem que ter um trabalho junto com a pós e com a fotografia bem intenso, né? Do morro, né, que foi todo construído, né, e recortado, e todo o fundo aplicado, com Rio de Janeiro ao fundo, né? Então tem bastante trabalho com composição e trabalhando junto com a pós. E aí, não só discutindo antes, fazendo layout, fazendo propostas, entendendo como vai funcionar após no set, junto no dia a dia da filmagem, entendendo, não, isso aqui não vai, para dar certo eu preciso ter, não pode enquadrar aquilo, ou tem que pôr um croma naquela parte, naquela região também. Então tem todo um trabalho, e que acaba, né, eu acho que a tendência é a direção de arte caminhando mais para, após crescer mais junto, a direção de arte entrando na finalização também, porque é muita então, coisa. isso que eu ia perguntar, você acompanhou
Você acompanha depois na finalização? Não, acabou. A gente definiu bastante coisa, estudou bastante, propôs bastante na pré, mas depois a finalização também fica meses e a gente acaba não estando mais vinculado ao projeto, né? É uma questão bem importante acho que os diretores de arte já há alguns anos, né? E não só no Brasil, né? Não só no Brasil. Várias produções grandes de Hollywood, essa questão é bem importante. É uma discussão entre os diretores, production designers hoje, no mundo inteiro, a questão de poder, né, tem que acompanhar, porque às vezes todo o conceito, tudo que foi pensado, né, depois muda o rumo na pós e o diretor de arte não acompanhou. Não gostei, achei horrível isso, achei que... Tem vários projetos, eu já ouvi várias vezes gente, né, em vários projetos reclamando, falando, não é nada disso no que estava nos concepts, mudou, né? Então é uma questão, eu acho que com as ferramentas, aí a sua pergunta, né, englobando os games, né? O game, né, é completamente realidade virtual, né, mas é uma, né, é um mundo, né, que tá se misturando muito, né, com a realidade do cinema. Tem cenas, né, filmadas que praticamente às vezes é só o ator e caminhando para o ator também ser um modelar. Não, mas... É muito louco. Então é um universo que já é maior, né, no audiovisual, acho que já é o maior universo. Ele absorve a direção de arte, ele absorve, é outro tipo de estrutura, mas ele absorve o diretor de arte. Tem um diretor de arte que pensa, né, todo o pensamento que a gente faz na ficção, para o jogo também. Então isso é uma coisa interessante, tudo mais virtual, mas tem o pensamento da criação desses universos, né, universos a partir de um roteiro, de uma sinopse que seja de jogo, mas é uma coisa que eu vejo crescer. Eu não... Como está crescendo junto, né, também o universo das séries, né, dos players, né, eu não tenho visto muitos colegas diretores de arte migrando para game, né. Eu vi mais diretores de cena, que já tem uma linguagem mais de pós, trabalhando com game, mas é muito um novo, né? São pessoas de outras áreas, né, que estão trabalhando na direção de arte de game, mas raras exceções a gente vê ou ouve falar de diretor de arte trabalhando, né, num game. Eu acho que é uma área a mais, sei lá, eu acho que a pessoa tem que já meio se encaminhar para isso, mas é um nicho que se abre, que eu vejo que cada vez mais está crescendo nesse sentido. E agora a gente está quase no fim, mas não sei se a gente pode estourar, eu queria te perguntar sobre essa situação da pandemia, assim, como é para você e como você vê o futuro aqui no Brasil, né, dessa nossa área da ficção, da filmagem, do longa, da série, e esses meses como tem sido, né? Eu acho que, assim, como, né, tudo essa situação, né, de crise sanitária e todo mundo, né, de repente ficou sem trabalho, sem poder, né, a gente que trabalha
né, diretamente com pessoas. Um set de filmagem tem 100 pessoas, tem 80, tem 120, se depende do dia, do elenco, tem, né, 120 só de figuração, né? Então, eu acho que nesse momento ele limita bastante, né, o tipo de projeto que é possível ser realizado, né? Eu fiz alguns projetos remotos durante a pandemia, e um que filmou agora, que aí a gente filmou no estúdio, mas teve um prazo bem extenso de construção, circunstâncias muito especiais, de escolher uma equipe, e, né, seguindo todo o protocolo, de entra uma equipe de cenotécnico, constrói, né, higieniza tudo, entra a equipe de cenotécnico, faz o teste de Covid, entra a equipe, depois eles terminam, aí entra a equipe de pintura, higieniza tudo, aí entra a equipe de pintura, até voltou os profissionais, né, que trabalharam no projeto, né, os que estão há bastante tempo no mercado, nossa, lembrou o trabalho de 30 anos atrás, que tinha mais prazo, eu construía, tinha 15 dias para montar, e o pintor falava, o cenotécnico, eu não entrava antes do cenotécnico terminar, como foi agora, há anos que não acontecia isso. Antes não entrava porque o cenotécnico mandava e desmandava e falava, não tem pintor, enquanto eu não terminar, não entra um pintor aqui. Quando eu terminar, pode entrar o pintor. Então, não era concomitante. Então, tem coisas, eu acho que práticas, tem questões que eu acho que vão acabar tendo que ficar, né, por um tempo, por proteção, por necessidade, né? Mas tem muita coisa que acabou, né, entrando no protocolo e tal, que já deveria existir, sempre existiu, mas não era levado a ferro e fogo, e, né, ninguém hoje, protocolo só pode tocar nos objetos, nos props, o contra-regra, ajudante né, assistente de objeto, quem tiver no set, por uma questão, né, de saúde, né, de proteção, mas para pensar, mas não sempre foi assim? Na verdade, sempre foi. É que a nossa estrutura, o nosso dia a dia acaba levando, né, todo mundo está ali, precisa entregar, precisa filmar tantas páginas, falando, não, muda a câmera de lugar, pula para lá, e um ajuda, pega um objeto, mas, né, na verdade, nunca não foi permitido, né? Não era para ser permitido que outras pessoas mexam, né? Quem mexe nos objetos de arte em mercados com a indústria, né, já bem consolidada, como, né, Hollywood, por exemplo, tem multa, né? Tem sempre um fiscal, alguém da equipe é fiscal da Union, e passa uma advertência, duas, a terceira é multa se alguém mexe nos objetos no set. Marcos, foi um prazer conversar com você. Prazer, obrigado pelo convite. Pelo trabalho, e bola para frente, vamos lá. Quando acabar tudo isso, a gente se encontra, vai tomar uma cerveja. Com certeza. Tchau, obrigado. parabéns. Tchau, obrigado. Obrigado, Tchau. Instituto.